Sejam bem-vindos! Este é o canal Documentáculo. A extensão territorial é um dos fatores mais importantes para a geopolítica mundial. É ela que define as fronteiras, as relações e domínios de um determinado estado. Se procurarmos saber sobre os países com menor extensão de território, muito provavelmente os primeiros lugares que ouvimos falar são o Vaticano ou mesmo de San Marino. E estes lugares são de fato alguns dos menores do mundo. No entanto, para alguns, o título de menor país de todos pertence a Sealand. Sim, é isso mesmo. Este país fica numa plataforma em meio ao mar. O Principado de Sealand é uma micronação e entidade que não é reconhecida pela ONU. Ele está localizada no Mar do Norte, a 10 quilômetros da costa de Suffolk, ao sudeste da Inglaterra. Mas, qual a história deste lugar? E por que esta pequena plataforma é considerada por alguns como sendo um país? E o que dizem as autoridades internacionais sobre este suposto estado? Sealand é uma micronação de cerca de 4.000 metros quadrados de território. Fazendo um comparativo territorial, ele equivale a quase o tamanho de um campo de futebol. O caso de Sealand é único no mundo. Não estamos falando de terras comuns, nem sequer é uma ilha propriamente dita, mas se trata de uma plataforma militar abandonada. Essa plataforma, chamada Rogues Tower, foi construída pela Marinha Britânica durante a Segunda Guerra Mundial e servia para proteção contra os ataques alemães. Após o término dos conflitos, os ingleses desmontaram a maioria dessas plataformas que estavam no Mar do Norte. Eles concluíram a retirada dessas estruturas em 1956, porém, por algum motivo, esta permaneceu no mar. Em 1967, as coisas mudaram. Paris Roy Bates veio junto com sua família, para tomar para si esta estrutura em meio ao mar. Bates era um radialista de uma rádio pirata que estava procurando um lugar para se estabelecer, e que pudesse assim transmitir seu sinal livremente. Ele também chegou a servir no exército britânico, chegando ao posto de major. Como a plataforma estava em águas internacionais, ele considerou que poderia se apropriar do território. Assim, em 2 de setembro daquele ano surgia o Principado de Sealand. Sealand é realmente um país? Historicamente, a fortificação pertence ao Reino Unido, mas está localizada fora de seus domínios territoriais. O governo de Londres já tentou expulsar a família Bates de Sealand, mas não obteve êxito devido a este fator. A plataforma também está fora do território da França, o que faz de sua localização uma terra de ninguém. Mas, no direito internacional, existem algumas considerações para determinar o que é um Estado soberano. De acordo com algumas vertentes no direito internacional, o Estado deve ter um território próprio, população, governo e leis. Nesse caso, para Roy Bates, Sealand atende sim a todos os requisitos. Contudo, além disso, as autoridades internacionais amparam a ideia de que um país é também aquele que é reconhecido como tal por outros estados já existentes.
Nesse segundo caso seria mais complicado, porque nenhum outro país oficialmente considera Sealand como um estado. Porém, Roy Bates considerou que tanto o Reino Unido quanto a Alemanha os reconheceram como sendo um país em situações bem específicas. O caso com a Grã-Bretanha ocorreu quando um navio da Marinha Real Inglesa se aproximou da plataforma, e Michael, o filho de Roy, atirou contra a embarcação como sinal de alerta. O caso foi ao Tribunal Britânico, que resolveu que não podia julgar diretamente tal ocorrido, já que o evento em questão não aconteceu em território próprio. Para os Bates, essa declaração foi um reconhecimento implícito de que Sealand era de fato um estado distinto. O incidente ligado à Alemanha aconteceu em 1978. O príncipe Roy, como se chamava, estava viajando pelo continente, e um grupo de pessoas invadiu a plataforma e assumiram o controle da ilha de Sealand. Roy Bates voltou ao seu principado e ele queria recuperá-lo a todo custo, mesmo que fosse necessário o uso da força. Ele conseguiu armamentos, procurou ajuda para retomar seu território. Os invasores, coincidentemente, também queriam usar a plataforma como posto de uma rádio pirata. Não foi difícil para Bates assumir o controle da situação. Porém, o problema seguinte foi que ele tomou os invasores como prisioneiros de guerra, e um deles era alemão. Então o governo de seu país queria intervir para libertá-lo. O fato é que a Alemanha realmente enviou um embaixador para chefiar as negociações, e esta foi a razão pela qual considerou que foram estabelecidas relações entre dois países, e que de fato a Alemanha estaria reconhecendo Sealand como um estado soberano. E após estes eventos ganhou mais força a ideia de formar uma micronação. Eles escreveram uma constituição, criaram moeda própria e até emitiram passaportes. Mas nem tudo deu muito certo. Os passaportes de Sealand passaram por um sério problema internacional. Lá pelo final dos anos 90, outro grupo de pessoas começou a emitir a documentação de Sealand para cometer crimes. Muitos desses passaportes foram vendidos no leste europeu e na Ásia para lavar dinheiro de pessoas envolvidas em tráfico de drogas e outras ilegalidades. Por isso, em 1997, a família Bates revogou todos os passaportes de Sealand, até os que eles mesmos haviam emitido. Em setembro de 2011, Michael Bates esteve presente na Bienal do Mercosul, realizada em Porto Alegre, acompanhado de seu filho James. Ele foi convidado pelos curadores para falar sobre a ilha. Outro fato curioso é que documentos do governo britânico revelam que, no fim da década de 60, Sealand era vista como uma ameaça real. Oficiais debateram durante aquele período a possibilidade de bombardear a plataforma. Mas tal ideia não foi adiante. Roy Bates morreu em 2012 e assumiu como chefe de Estado seu filho Michael. E atualmente esse principado e a família Bates parecem não estar mais envolvidos em polêmicas internacionais. No entanto, ao que parece eles não residem mais lá, e sim no Reino Unido. Algumas pessoas vivem na plataforma, dependendo da época, mas quase sempre são funcionários que estão lá para executar a manutenção da base. Mas, como esse país se mantém economicamente? Independência é algo que custa caro. E para financiar os custos de manutenção em Sealand, incluindo os 2 seguranças em tempo integral, o site oficial tem uma loja online onde vende camisetas, selos, bandeiras e até parte do território da ilha. É possível também para qualquer pessoa conseguir um título de nobreza e se tornar um lorde por 30 libras, um conde por 200 ou até um duque por 500. Ademais, ainda não seja oficialmente um país. Esta micronação é um caso bem curioso que nos leva a pensar sobre o que forma realmente um Estado soberano, assim como as responsabilidades atribuídas a este fato.